Meus amigos, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não quero me iludir. Porque eu já sou um tiozinho, já cansado, na estrada da vida, um caminho ruim, na estrada ruim, na vida. Então eu não quero me iludir. Mas sabe o meu parâmetro? Qual é o meu parâmetro? O meu parâmetro é o exato momento que o juiz apitou o final de jogo entre Mirassol e São Paulo, faz o quê? 7, 8 jogos atrás. Aqueles 3-0. Depois daqueles 3-0, quando o juiz apitou, talvez aquele jogo, por que é emblemático pra mim? Porque aquele jogo, pra mim, aquele momento, talvez tenha sido o momento que eu me senti mais sem esperança como torcedor. Que eu falei, o São Paulo acabou. O São Paulo acabou. O São Paulo vai cair no Campeonato Paulista, o São Paulo vai cair no Brasileiro, com aquele presidente, com aquela corja, com aquela... Talvez tenha sido pra mim o momento mais difícil como torcedor. Eu lembro que eu tava na rádio, a gente tava na rádio, o jogo ia se desenrolando, lembra? O Mike foi expulso, lembra? O São Paulo tomou o terceiro gol, o Mirassol tirou o pé, e eu falei, acabou, o São Paulo acabou. Agora não tem mais jeito, não tem mais salvação. E hoje, quando o São Paulo começa o jogo, quando faz, pra mim, o melhor jogo do ano, disparado, o melhor jogo do ano, eu lembro daquela sensação lá. Eu lembro daquela sensação. E agora, se a sensação não é que agora é campeão de tudo, agora segue o líder, agora não, nada disso. Mas só de ver o São Paulo jogar a bola, só de ver o São Paulo... A gente teve, né, o lance do Tapia lá, que eu quero entender, eu vou assistir aquele lance umas 1000 vezes para tentar entender o que aconteceu. Mas só da gente ver o São Paulo criando, o São Paulo chegando, o São Paulo finalizando, o São Paulo jogando futebol. E eu lembro daquele jogo, vocês não têm ideia pra mim do que foi hoje acompanhar o jogo lá pela rádio, mais uma vez a gente acompanhou. Se você não sabe, a gente tem a Rádio Barolo, o canal no YouTube Rádio Barolo, que a gente transmite os jogos com uma equipe muito bacana, o Cassino, o narrador, o Terra, o Rafa, a gente faz as transmissões sem imagem, claro, mas a gente se diverte, é muito divertida. Se você não conhece, o link tá na descrição do vídeo. E a alegria que eu senti hoje, como torcedor, gente, porque a gente como torcedor, eu que acompanhei o São Paulo, né, das glórias do São Paulo, é gostoso quando você vê seu time jogar bola, né, criar, ir pra cima. Claro que não é, jogamos um Bayern de Munique, não é um Manchester City, né? Mas olha o que o São Paulo jogou hoje, gente, principalmente no primeiro tempo. Olha a quantidade absurda de gol que o São Paulo, de jogadas que o São Paulo criou. Contra um time forte, contra um time que contratou, contra um time que gastou pra caramba, contra um time que meteu 5 no Botafogo na rodada passada. Olha quantas oportunidades, olha. E são os mesmos jogadores, gente, são os mesmos jogadores. Porque o Lucas Ramon, que pra mim é o melhor em campo, que eu vou chamar ele de Lucas Marrom umas 100 vezes, mas ele, apesar de ter sido pra mim o melhor em campo, não foi ele que fez a diferença, nem o Danielzinho. O São Paulo não mudou da água pro vinho por causa do Danielzinho e do Lucas Ramon. Claro que eles ajudaram também, mas ninguém jogou mal hoje, até a entrada do Tapia e do Ferreirinha, mas isso a gente conversa depois. Então, independente do que aconteça domingo contra a Ponte Preta, a gente conversou, né, num vídeo dessa semana, sobre colocar a molecada para disputar a Sul-Americana, que eu sou totalmente a favor dessa ideia. E se o São Paulo é obrigação classificar no Paulista, é vergonhoso não se classificar no Campeonato Estadual, que não vale nada, mas se não classificar, você não ia ficar nem um pouco triste, porque o São Paulo não tem um elenco qualificado para jogar 2, 3 competições, não tem. Você vê, quando saem os titulares, o nível do time despenca. Então a gente precisa saber dosar. Hoje a gente teve a primeira lesão do ano, que o departamento médico mudou, os profissionais mudaram, os protocolos lá mudaram, o jeito que os atletas são tratados mudou. Então não é por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Por isso que eu sempre falei pra vocês, não é azar, não é sapo enterrado, não é aquele jogo contra o Tigre que não acabou, não é, era incompetência. E agora, segundo as investigações, não era só incompetência, né? Segundo os indícios, não era só incompetência.
Vou pedir pra você, tô cuspindo pra caramba, vou pedir pra você já agora deixar o like no vídeo, vamos fazer um trato, todo vídeo você deixa o like no começo do vídeo, e no final do vídeo, se você não gostar, você pode dar dislike, não tem problema nenhum. Vou pedir também pra você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, e também se inscrever nos canais, no Barolo Vídeos e no Barolo Jogos, caso você não seja inscrito. E já vou avisar que amanhã, em vez da gente fazer um vídeo comentando comentários, a gente vai fazer a live, sempre pós-jogos, amanhã às 7 da noite a live, 8 da noite a live, desculpa, 8 da noite, porque às 8h30 tem o QG Tricolor, então eu espero você nos dois canais, amanhã a gente vai fazer a live, tá? Vou aproveitar, já mandar um abraço pro pessoal que deixa generosamente o Pix, Felipe Arruda Coelho, Lucas Oliveira e Moisés Davi. Tá aqui o QR Code, se você puder nos ajudar, com a quantia que você puder, se tiver um dinheirinho sobrando, a gente agradece muito. A chave Pix também tá na descrição do vídeo, junto com o Apoia-se, se você quiser fazer um apoio durante mais tempo. Agradeço bastante a você, tá? Muito obrigado mesmo. Você não tem ideia do quanto vocês ajudam com esse Pix, com essa ajuda pro canal aqui. Tudo é revertido pro próprio canal, tá? Vamos falar do jogo, meus amigos. Ó, o Crespo entrou com uma linha de 4 e olha só, pela primeira vez esse ano, entraram como titulares Lucas, Caleri e Luciano. Pela primeira vez os três entraram como titular. E aí o que a gente viu no primeiro tempo, o Grêmio começou ali tentando organizar uma jogada, mas o São Paulo tomou conta do jogo. E pra mim, sabe o que foi mais legal? O que eu achei mais legal no jogo do São Paulo? Vocês lembram daquele toque de bola pra trás, insuportável, daquele futebol caranguejo? Que a bola é do Rafael pro lateral, lateral pro Alan Franco pro outro zagueiro, zagueiro pro lateral, tocava pro Pablo Maia, que devolvia. Lembra daquele negócio irritante? Olha como o São Paulo joga com o Danielzinho, e principalmente com o Marcos Antônio, como isso não acontece. Como o Marcos Antônio é rápido nessa transição de jogada do meio de campo pro ataque. E o que ele faz? Ele faz todo mundo jogar. Então, como ele agiliza o jogo, como ele acelera o jogo, todo mundo automaticamente acelera. Então, o Lucas acelerava, o Luciano ia buscar o jogo, o Caleri saía da área, o Enzo apoiava e o Lucas Marrom toda hora na direita, aparecendo com personalidade, criando as jogadas. E o São Paulo foi criando chances claras de gol, né? A gente teve a chance com o Luciano de pé direito, que mandou a bola fora do estádio, que eu não consigo entender um jogador profissional chutar mal, não saber chutar com a perna, que não é a principal. A gente teve um lance do Caleri, numa jogada do Lucas, uma tomada de bola num contra-ataque que começa com o Marcos Antônio, que o Caleri chuta a bola, passa raspando. A gente teve o lance do Luciano no final do jogo e teve o lance do pênalti, mais um lançamento do Marcos Antônio, que pra mim, o pênalti foi claro, né, que o Everton empurra o Danielzinho. Só que eu faço uma pergunta pra você. Se fosse na época do Nefasto e do Belmonte, você lembra do Belmonte? Você não deu um arrepio de urticária agora de lembrar do Belmonte? Você acha que o São Paulo o juiz teria marcado esse pênalti? Eu não sei. Claro, a gente não tá, é uma suposição, mas eu duvido que tenha marcado. O São Paulo era tão desrespeitado com aqueles dois que o juiz era capaz de dar cartão amarelo pro Danielzinho por simulação, tenho certeza. E o Lucas bate mal o pênalti, né? Bateu no canto. Se a luva do Everton fosse um pouco maior, ele pegava. Mas o São Paulo fez 1-0. E aí o São Paulo poderia ter feito 3 no primeiro tempo. Poderia ter ido pro intervalo fazendo 3-0. Com 3-0 no placar. E o Luciano perdeu um gol feito ali. Mas o Luciano, a gente vai falar nas nossas de cada um. Eu não achei que ele jogou mal. Ele participou pra caramba do jogo. E ainda deu assistência pro Caleri, que ele podia ter chutado de perna direita fora do estádio. Ele ainda deu assistência pro Caleri. Na volta para o segundo tempo, tem a expulsão. Para mim, a expulsão clara. O jogador impede ali, já tinha cartão, impede o arranque do Caleri. O jogador é expulso. E olha só que curioso. Em 8 jogos do São Paulo, 5 o São Paulo teve jogador expulso do lado contrário. Só para lembrar dos jogos principais, o Santos, que um menino foi expulso, que ajudou pra caramba. E a gente teve também, qual foi? Contra o Primavera também, quando aquele zagueiro, que era o Gabriel Neves indiano, foi expulso e ajudou pra caramba que a gente conseguisse a virada e conseguisse o resultado contra o Primavera. E o São Paulo, e aí o que acontece? Eu até pensei na rádio. Vai tirar o pé. A gente sabe como funciona o São Paulo. 1-0, com um jogador a mais, vai tirar o pé. Não tirou o pé. Continuou indo pra cima, continuou buscando com os laterais, o Enzo na esquerda, o Lucas Marrom na direita, o Luciano saindo pra buscar o jogo, o Caleri saindo pra buscar o jogo. O São Paulo faz o segundo gol. E o São Paulo tem ainda a chance do pênalti com o Luciano. E talvez aí tenha sido a única coisa que me incomodou no jogo. Porque pra mim é o seguinte, todo time tem que ter um batedor de pênalti. Todo time tem que ter um batedor de pênalti.
E o São Paulo tem, que é o Lucas ou o Caleri, geralmente é o Caleri. Só que o Lucas já tinha feito o gol, o Caleri já tinha feito o gol, e aí, vamos dar pro amiguinho fazer o gol. O Luciano, deixa ele fazer o gol também. Isso que me incomoda. E aí o Luciano, que ele só bate daquele jeito o pênalti. O Everton já pegou o pênalti dele assim. Bate cruzado, como ele sempre faz, e o goleiro pega. Mesmo assim, o Luciano não fez um jogo ruim. Mesmo assim, o São Paulo teve chance com o Danielzinho. Na jogada do gol do Caleri, olha o que acontece. O Lucas Ramon pega a bola, recupera uma bola do William. Em vez de ele parar e tocar para trás, como eu tenho certeza que o Cedric faria, ele arranca, toca pro Lucas, o Caleri cai na jogada, levanta e corre para a área. O Lucas toca pro Luciano, o Luciano faz o cruzamento pro Caleri. Os 3 principais jogadores do São Paulo chamaram a responsabilidade de definir o jogo. Você percebe? O São Paulo continuou criando chances. Foi uma bola no gol do Rafael, acho que a bola nem ia no gol. E o Grêmio não criou nada com jogador a menos, já não estava criando com 11, criou menos ainda com 10. Eu acho que foi uma vitória merecida. Foi uma vitória que poderia ter sido muito maior. A gente não pode perder os gols que perdeu. O gol que o Tapia perdeu, eu quero entender até agora o que ele fez. Acho que ele tropeçou na linha ali do gol. Não é possível. Mas, gente, pela quantidade de jogadas criadas, e mais uma vez, é obrigação, mas a gente tem que destacar, a vontade com que esses caras jogaram. Eu não paro de lembrar do jogo contra o Mirassol. Eu não paro de lembrar no jogo contra o Fluminense. Aquele 6-0. Pelo futebol que o São Paulo apresentou, juro, eu não me lembro de ter me sentido tão, como torcedor, tão confortável, essa é a palavra, assistindo um jogo do São Paulo. Não é feliz, eufórico, não é, mas confortável, vendo, admirando o futebol, o jogo que eu estava assistindo do São Paulo. Não só pelo que o São Paulo jogou, mas pelo que o Grêmio jogou também. O jogo foi muito bom, o jogo foi bom, o jogo foi legal de assistir. E pra mim, eu vou falar pra vocês não têm ideia de quanto isso é bom pra mim. Vocês não têm ideia de quanto um cara que viu o São Paulo, os melhores times do São Paulo, que gosta pra caramba de futebol, você não tem ideia de como eu fico feliz, velho, com isso. Hoje, aliás, deixa eu falar, já vamos para as notas de cada um. Hoje eu fiz eu falei pra vocês, né, que eu sempre vou mal nas minhas apostas, eu sempre sou horrível. E eu tenho uma estratégia que eu uso, que é fazer o seguinte, né? Eu tenho eu sempre perco, eu aposto e perco, mas o que eu faço? Eu sempre coloco eu perco meu cincão, aí eu vou no resultado que me garante a recuperar o cincão. O que eu fiz? Que eu falei pra vocês ontem, apostei no Bayern de Munique. E aí eu tô assistindo aqui, Bayern e Leipzig. Um jogo duríssimo, acabou o primeiro tempo 0-0, eu falei, não é possível, não é possível. E aí teve pênalti, o Harry Kane fez gol, depois o Dias fez outro gol, eu recuperei os meus cincão. É assim que eu faço. Eu uso o QR Code aí que você já cai na página, você já faz fazer o seu cadastro. É isso que eu faço, os meus cincão, eu não fico rico nem pobre, perco os meus cincão, vou num time favorito, mesmo que esteja pagando pouco, mas eu recupero os meus cincão de volta. E é assim que eu faço, me divirto com a aposta esportiva. Se você quiser fazer que nem eu nunca... É sempre na média, sempre fico na média. Eu não ganhei dinheiro, mas também não perdi, mas me diverti pra caramba. Hoje, torcendo pro Bayern como se fosse uma final de Copa do Mundo, só pra eu ganhar meu cincão de volta. É assim que eu faço. Se você quiser fazer isso, tá aqui no primeiro comentário fixado. Você clica, faz seu cadastro e aí já aproveita e já se diverte como eu. Faça como eu, tá? Vamos lá pras notas. Ó, o Rafael não fez nenhuma defesa, não foi nenhuma bola no gol, acho que foi uma bola no gol no finalzinho do jogo. Vou deixar sem nota. O Lucas Ramon, ou Lucas Marrom, pra mim o melhor em campo. Sabe quem ele me lembrou? Os mais velhos vão lembrar. O porte físico dele, as arrancadas que ele deu pela direita ali, me lembraram o Serginho. Eu não tô falando no futebol, tá, gente? Pelo amor de Deus. O Serginho pra mim foi o melhor lateral que eu vi jogar no São Paulo. Mas as arrancadas dele, principalmente a personalidade dele. Porque ele podia fazer um joguinho meio burocrático, né? Tá começando agora, chegou agora, dá um toquinho de bola pra trás, aí aquela bola que ele recupera do William, mata a jogada, faz assim pra torcida e toca a bola pra trás. Não, com personalidade, fez bons cruzamentos, foi dele o principal a tomada de bola, a retomada de bola pro segundo gol. Então, pra mim, foi o melhor em campo. Uma surpresa. Ele já tinha feito aquela participação no gol do Lucas contra o Primavera importantíssima, que para mim fez mais do que o Cedric desde que ele chegou, e hoje ele fez mais que o Cedric e toda a trajetória do Igor Vinícius no São Paulo. Você tem saudade do Igor Vinícius? Tem viúva aí dele. Nota 9 pro Lucas Ramon. O Alan Franco,
sólido na defesa, mas para mim o melhor da zaga foi o Sabino. O Sabino não perdeu uma bola hoje, até o Sabino jogou bem. Não perdeu nenhuma disputa de bola, nem por cima nem por baixo. Nota 7 para o Alan Franco, 8 para o Sabino. O Enzo também, o guerreiro de sempre, brigador, e ainda chegou na frente, ainda fez jogadas de ataque, ainda participou, nota 8 para ele também. Bobadilha, vou deixar sem nota, talvez o primeiro lesionado nos últimos meses, esse ano no São Paulo, né? Mais de um mês, não tivemos nenhum lesionado. Deve ser lesão muscular, eu não sei, provavelmente. Vou deixar sem nota. Marcos Antônio, para mim outro destaque, mais uma vez um dos melhores em campo. E só pelo fato dele acelerar o jogo, nota 9 para ele. Danielzinho, uma ótima partida do Danielzinho também, nota 8,5. O Lucas, eu acho que o Lucas começou muito bem o jogo, depois ele caiu de produção. Eu acho que o Lucas ainda está procurando ritmo de jogo, ele não é mais criança, ele não é mais garoto. E eu gostaria de ver o Lucas fazendo outra função. No segundo gol, que ele está posicionado ali no meio, que ele lança o Luciano, eu acho que ele tem aquela posição ali para o Lucas é a melhor. Não dando aquelas arrancadas que produzem muito pouco. Mas fez uma partida razoável, nota 7,5. O Luciano não fez uma partida ruim. Eu acho que ele não fez uma partida ruim. A gente já viu jogos do Luciano que ele perde o mesmo número de gols e perde 2 gols e não pega na bola o jogo todo. Ele não participa do jogo. Tomou um cartão amarelo, mais um, mas ele participou pra caramba do jogo. Ele saiu, ele foi buscar, ele finalizou, ele tentou. Só que perde gols. Perdeu o gol de perna direita, que não sabe chutar nem subir no ônibus. Um gol ainda no finalzinho do primeiro tempo. E o pênalti, ele tem que entender que ele não é batedor de pênalti. Quando ele foi bater o pênalti, todo mundo na rádio falou, vai bater cruzado, vai bater cruzado. Se a gente sabe, se eu tô em Jundiaí e sei que ele vai bater cruzado, você acha que o Everton não sabia? Não tem que bater pênalti, não é pênalti de amiguinho, bate aí amiguinho. Mas acho que ele deu assistência pro Caleri, ele podia ter sido fominha para tentar fazer o gol e tocou a bola pro Caleri. Eu vou deixar o Luciano com uma nota 6,5, 6,5. O Caleri saiu para buscar jogo, fazia tempo que eu não vi o Caleri sair para buscar jogo assim. Eu acho que ele está se sentindo mais confortável, fez outro gol, já fez mais gols em 3, 4 jogos do que fez durante todo 2025. Aos poucos vai recuperando a confiança e é o cara titular do São Paulo, é o atacante titular do São Paulo. Nota 8 para o Caleri. O Pablo Maia não entrou mal, eu achei, minha opinião, não entrou mal, segurou as pontas também. O trabalho dele foi facilitado com a expulsão do jogador do Grêmio. Tomou um cartão amarelo besta ali, que podia ter comprometido também a atuação dele, mas pra mim não comprometeu, nota 6 pro Pablo Maia. Aí, o Pedro Ferreira lá o Pedro, não vou deixar sem, o Lucas vou deixar sem nota, mas o Tapia, gente, eu quero só entender, eu só queria entender o que aconteceu. Eu não vou falar nada do Tapia, prometo. Então, minha noite foi muito boa, mas eu só queria entender o que aconteceu. O que ele quis fazer? Pra mim, foi o gol mais feito que algum jogador de futebol perdeu na vida. Eu nunca vi um jogador de futebol perder um gol daquele. Então, eu vou tentar entender primeiro, vou buscar esse lance na internet, vou tentar entender. Aí, quem sabe, amanhã na live a gente fala sobre isso. E o Ferreira, eu fiz uma comparação ali, O Ferreira é o seguinte, a gente fala das decisões que ele toma, né? O Ferreira é assim, vamos supor, ele mora no 25º andar de um prédio. Aí ele sai de carro. Tá andando de carro, ele vê um cachorrinho na beira da estrada. Machucadinho, aí ele desce, pega o cachorro machucado, leva no veterinário, dá banho, vacina o cachorro, passa no pet shop, compra coleirinha bonitinha, roupinha, compra tudo pro cachorro. Chega em casa, põe um pirizinho pro cachorrinho comer, uma caminha bonitinha, aí o cachorro tá se preparando para dormir, ele pega o cachorro, abre a janela do 25º andar e joga o cachorro para fora. É isso que ele é jogando bola. Ele dribla, ele tenta, aí na hora de decidir, bate na canela dele, ele cai, a bola vai pra lateral. Mas como o dia foi bom, não vou nem falar mal do Ferreirinha. Eu só queria que ele não jogasse o cachorro do 25º andar, que ele deixasse o cachorrinho lá na área de serviço. Você entendeu o que eu quis dizer, né? E o Crespo, gente, é o mesmo treinador que tava aí. O time não tinha nada, que não jogava, que não tinha padrão de jogo, que não atacava, que não defendia, que tomava gol até do Vila Churupita. É o mesmo treinador, gente, é o mesmo cara. Só tô falando isso pra gente sempre não esquecer. Em alguns momentos, o problema do São Paulo era também treinador, né? Também, porque vieram os treinadores aí, os Carpini da vida, que não dava. Mas a gente sempre falou aqui, né? Que sempre os problemas do São Paulo sempre foram muito maiores do que o treinador. E a gente está vendo aí, depois da saída do nefasto, a gente está vendo aí tudo o que está acontecendo.
Meus queridos, ó, promoções da Golcase. Esqueci de falar pra vocês, a Golcase tá fazendo aniversário, gente. Tá fazendo aniversário agora em fevereiro. Então, um monte de promoção como nunca teve. Essa caneca aqui é maravilhosa, que você pode personalizar. Vai lá no site, vou deixar no primeiro link da descrição. Você clica lá e procura as promoções de aniversário. Tão sensacionais. Aliás, tem produto pro pet. O Ferreirinha, se quisesse comprar pro cachorrinho que ele pegou, resgatou na rua, tem produto pro seu pet, coleirinha, roupinha, tem um monte de coisa legal. E aí você usa o cupom GOLBAROLO, tá? Pra você, não esqueça, pra você... ter os descontos, tá? Outra coisa, amanhã, a partir da 1 da tarde, estarei na Sal Store, onde irei pegar a minha camiseta nova. Aliás, falando da camiseta, eu vendo pela televisão não achei feia, hein? Achei bonita. É que não dá pra mudar muita coisa, tá no estatuto, se o Nefasto não tivesse rasgado. Mas amanhã eu vou lá na Sal Store, lá em Alphaville, rever meus amigos lá, vou pegar minha camisa, e se você quiser aparecer lá, eu vou tá lá, vou lá rapidinho, vou pegar a minha camisa, ver as novidades, rever o pessoal lá que faz tempo que eu não vejo, e amanhã eu mostro pra vocês a camisa na live, tá? Espero vocês 8 da noite na live, nos dois canais, vamos trocar ideia aqui. Eu não vou nem ver notícias, não vou nem ver a coletiva, a gente vai assistir junto aqui, vamos conversar junto, acompanhar, fazer a repercussão dessa vitória amanhã ao vivo, às 8 da noite nos dois canais. Certo, meus amigos? Agora, se você não gostou do vídeo, pode dar dislike. Você vai me magoar muito, mas pode dar dislike. Se você gostou, esqueceu de dar o like, eu te perdoo desde que você deu o like agora. Se você já está copiando o link, já está jogando no seu grupo de WhatsApp, te agradeço mais ainda. Se você comentou, te agradeço 3 vezes mais. E se você se inscreveu no canal, não tenho palavras para te agradecer. Estou feliz, mais uma vitória da Rádio Barolo. O Nefasto deve estar vendo pela televisão. E... vamos lá, gente, vamos lá. Tem um longo caminho pela frente. Vamos comemorar. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.